sanatorial de São José dos Campos atraiu diversos novos moradores para a cidade entre os anos de 1900 e 1950. Um deles foi Altino Bondesan, um descendente de italianos que acabou se tornando joseense de coração quando se mudou para o município em 1935 para tratar a tuberculose. Ele ficou numa pensão, ele não morou no Vicentino Aranha, que era o lugar que acolhia a maior parte dos doentes. Ele fazia tratamentos lá, visitas diariamente, bicicleta, passeios de bicicleta pelas alamedas. Mas depois de um ano, ele se curou, se sentiu curado. Altino nasceu em São Simão, na região metropolitana de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, em 1916. Ele começou a vida como contador em Campinas, onde recebeu o diagnóstico de tuberculose. Depois de curado aqui em São José, foi aluno da primeira turma da Faculdade de Direito. Além das duas profissões, foi jornalista, escritor e poeta. E entre todos os ofícios, Altino se destacava por sempre estar disposto a ajudar. Meu pai tinha o jornal Diário de São José dos Campos nessa época, entendeu? E o Altino, além de amigo, ele era como se fosse o editor de fechamento do jornal. O jornal saía, não ser diário, mas era semanário. E o Altino fechava o jornal. E meu pai pediu para mim buscar algumas matérias lá no Altino. Era assim, por meia dúzia, assim, 8 matérias, matérias curtas, né? E eu chegava no escritório do Altino e ele falava, entra menino. E tendo gente, mesmo ele atendendo outras pessoas, que era o escritório de advocacia, ele começava a datilografar as matérias. Ah, essa matéria é de quem? Ah, é do prefeito Marcondes, ele, entendeu? Ah, esse material de quem? Ah, da rua Vilaça. E ele tinha assim, uma facilidade para escrever, porque ele conhecia as coisas com profundidade. A permanência em São José foi influenciada pelo banhado. A família conta que ele decidiu viver na cidade porque se apaixonou pela vista. Assim, foi crescendo um amor incondicional pelo município. Cresceu tanto que se transformou em 2 livros. Ele escreveu São José em 4 tempos, no bicentenário da cidade, quando a cidade fez 200 anos, ele publicou esse livro que conta o início da cidade, passa pela fase sanatorial e chega até os dias de hoje. Nessa mesma linha, ele publicou depois São José de ontem e de hoje. E o conhecimento de Altino sobre a cidade era tão vasto que ele ficou conhecido como Senhor São José. Ele era uma verdadeira enciclopédia viva da cidade. Não havia o que se quisesse saber sobre São José dos Campos sem perguntar para ele. Então ele se tornou assim uma figurinha carimbada que era o sabe tudo. Quem sabe é o Altino, pergunta para ele. E ele tinha mesmo uma memória fantástica, ele se lembrava das datas, dos nomes das pessoas, dos lugares. E se, por exemplo, falecesse algum personagem importante, ele escrevia uma crônica, as famílias já até esperavam. O doutor Altino vai falar do nosso pai, o doutor Altino vai falar da nossa mãe. Ele escrevia, ele fazia a crônica diária da cidade. A morte de Altino Bondesan em 2001 gerou comoção na cidade. Foi pauta de todos os veículos de notícias. Para perpetuar o legado deixado pelo joseense de coração, uma estrada no bairro Eugênio de Melo recebeu o nome dele. Homenagem eternizada por uma lei da vereadora Dulce Rita. Então é uma história muito bonita, uma pessoa muito inteligente, muito estudiosa, que fez a diferença. E eu acho que nada que eu sempre pensou à frente, sempre pensou no futuro de São José, desbravou o passado e desbravou o futuro. Que levantou o primeiro estudo histórico, né, de história de São José, foi ele que fez. Então, por tudo isso, eu acho que é muito relevante essa pessoa.